Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula do curso básico de InDesign e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre cores. Para isso, eu já deixei pronto aqui um calendário para a gente editar, colocar algumas cores nele e vamos ver um pouco sobre como montar a nossa paleta de cores. Para quem quer fazer o calendário mesmo, como ele já está aqui todo construído em tabela e tudo mais, é um script na verdade. E eu tenho uma dica, que é um vídeo que está aparecendo aí na tela de vocês, onde eu ensino a baixar esse script e como usá-lo. Mas para quem não quiser mexer com isso agora, é um pouquinho mais avançado, eu vou disponibilizar esse arquivo então no site. O link vai aparecer aí na descrição do vídeo e tudo. Pode baixar lá, está disponibilizado. Vamos começar a montar nossa paleta de cores. Quem não tiver com os SWOTs aqui aparecendo no menu flutuante, vem aqui nos Essentials, marca ou dá um Reset Essentials para aparecer aqui o menu SWOTs ou amostras se o seu InDesign estiver em português. Bom, vamos lá. Eu já tenho algumas cores aqui criadas, até por conta desse calendário que cria automaticamente algumas cores, mas o que eu quero fazer é criar um tom para cada mês, para deixar aqui a nossa barra, o nosso cabeçalho de cada mês com uma corzinha diferente. Então, para isso, vamos lá. A gente vem aqui no menu SWOTs, New Color SWOT e abre essa janela de configuração. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Para criar uma nova cor, a gente tem o tipo de cor, color type, que ele pode ser spot ou process. Isso daqui significa o quê? Uma cor processada com o CMYK, com as cores normais de uma impressora, ou a cor especial, uma cor já pronta. Vamos trabalhar nesse primeiro momento só com as cores normais, só com as cores processadas normalmente, e o Color Mode, nesse caso, a gente vai trabalhar em CMYK, que é as cores para impressão, como se a gente fosse realmente imprimir numa gráfica, se for imprimir na nossa impressora caseira, o ideal é sempre estar aqui em CMYK. Então, para o mês de janeiro, eu quero uma cor forte, uma cor bem quente, conforme a estação do ano. Eu vou colocar aqui, vou fazer um vermelhão. Eu tenho duas maneiras de fazer a cor. A primeira, eu posso digitar aqui a porcentagem que eu quero, por exemplo, 100% de magenta, 100% de amarelo, 0 de black, de preto e 0 de ciano. Então, eu tenho um vermelho. A outra maneira de fazer isso é arrastando essas pequenas setinhas aqui que tem em cada tom, em cada pigmento, e procurando o tom que a gente gosta mais e para montar a nossa cor. Enfim, eu colocaria aqui os dois no final e tenho a minha cor já aparecendo aqui nesse quadradinho ao lado. Antes de finalizar, eu quero dar um nome para ele fácil de achar, um nome que eu consiga, dentro da minha paleta de cores, localizar rapidamente. Então, eu desabilito essa opção que diz assim, o nome com o valor da cor, que é o CMYK 0, magenta 100, ele copia essas informações aqui, cria um nome automático. Eu quero criar o meu próprio nome. Para essa cor, eu vou colocar janeiro. Eu posso dar OK. Minha cor vai aparecer aqui. Agora eu vou criar as outras cores, fevereiro, março, e aí eu quero mostrar um jeito bem prático de se fazer isso. De novo, New Color. Eu venho aqui agora, eu quero fevereiro laranja, ó, vou arrastar aqui na seta, New Color, fevereiro, e ao invés de clicar OK, eu vou clicar Add. Ele vai aparecer aqui, mas ele não fecha a caixa. Então eu posso continuar editando as cores. Agora eu quero março,
Vou fazer um verde abril, um pouco mais escuro maio, junho, julho, agosto, vou colocar um pouquinho de magenta em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Então, olha como eu criei rapidamente todas as cores que eu precisava dentro da mesma janela. Agora eu venho aqui na ferramenta Type Tool, seleciono o texto, eu vou aproximar aqui, seleciono o texto e muda aqui automaticamente a paleta de cor para o texto. Então, eu consigo alterar a cor do meu texto dessa maneira. Clico em cima da cor, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante. Agora, eu poderia colocar nesse texto também uma cor no stroke do texto, clicando nessa parte aqui de baixo, nesse outro quadrado, que é a borda do texto. Então, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse deixar bem feio, eu poderia colocar verde ao redor. Mas eu não quero fazer isso, eu só queria demonstrar essa possibilidade. Se eu for agora alterar a cor aqui de julho, olha só, julho, ele mudou só o fio, porque o fio é o stroke que está na frente. Então tem que prestar bastante atenção nesse momento em que fizer alguma alteração, porque você pode vir e não entender, poxa, por que não está selecionando? Porque você tem que trocar, você tem que colocar o texto na frente. Se isso acontecer, também existe uma possibilidade, que é de inverter aqui as cores, ó. Você clica nessa setinha e ela troca de posição. Então, a cor que estava no stroke vai para o corpo do texto e a cor que estava no corpo do texto passa para o stroke. Olha só. Só clicando na setinha. Eu não quero o stroke desse jeito, eu quero o stroke sem cor nenhuma, então eu coloco none, ele fica normal. Então, vou para agosto, clico aqui no texto, né, que é onde eu quero alterar a cor, coloco lá agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, esse é o jeito de editar cor no texto. Agora eu quero mostrar para vocês, isso daqui é uma tabela. A gente ainda não mexeu com tabela, não construímos uma tabela, em breve vamos fazer, mas também é possível editar as cores dentro de cada célula da tabela. E para isso, olha só, da mesma maneira que aparece quando eu seleciono o texto, o Tzinho, se eu encostar aqui o mouse no cantinho
no canto da margem da minha tabela, ela vira uma seta diferente, ó. E eu consigo selecionar essa célula, essa linha, né, inteira. Se eu quiser essa daqui de baixo, ó, eu seleciono essa linha. Se eu quiser todo mundo, clico e arrasto até onde eu quiser, ou aqui na lateral, e assim eu vou selecionando célula por célula. Muito bem, eu quero selecionar essa primeira aqui, essa primeira linha, e trocar a cor o fio já tá lá, né? O stroke dele, desculpa, já tá lá. Vamos voltar lá para a apresentação. Ó, tem um stroke preto aqui para todo mundo já configurado no meu arquivo original. Então, eu vou selecionar e ele diz isso, ó, o stroke dessa caixa aqui está em preto. E tudo bem, eu quero manter ele assim, eu quero mudar a cor interna dessa caixa. E eu quero colocar ela naquele vermelho lá do janeiro. Coloquei. O que acontece com o meu texto? Desaparece. Claro, se eu tenho o vermelho em cima do vermelho, ele ficou sumido, mas ele tá aqui. Eu posso rebaixar a cor, manter ele em vermelho, só que eu quero essa cor aqui, esse vermelho, 50% do vermelho original. Então, eu vou escrever aqui no tint 50%. E olha o que acontece. Ele coloca a minha cor 50% mais clara ou 50% do tom original. Vou colocar um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho menos, 30%. Tá lá. Então, ó, fevereiro, vou fazer a mesma coisa. Cliquei aqui na célula para selecionar. Ela tá aqui na parte do corpo da célula. Vou colocar fevereiro. Vou selecionar meu texto. 30% da cor. Então, a gente já viu como criar a cor, como colocar a cor no texto, no stroke do texto e nas células de uma tabela. Eu posso selecionar sempre em linhas ou em colunas, por exemplo, assim. Ou eu posso selecionar uma única célula. Dessa maneira, aí eu tenho que clicar no texto, né, no conteúdo, e expandir um pouquinho mais a minha seleção para que ela alcance toda a célula. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa primeira aula. Não vou fazer a configuração de todo esse calendário, fica aí a gosto de vocês. Podem mexer e fazer da maneira como vocês quiserem. O arquivo está lá, original, sem ser editado, sem ter cores criadas para vocês trabalharem em cima dele. Lembrando que é um arquivo do InDesign CS6, então vai abrir só no InDesign CS6 ou no InDesign CC. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, escreva aí no comentário do vídeo. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva também no nosso canal, acompanhe nossa página no Facebook. Na próxima aula eu vou continuar falando um pouco mais sobre cores. Eu vou falar sobre cores em gradiente, sobre cores em RGB. Fiquem de olho, a gente vai fazer mais exercícios em cima disso. Obrigada por ter assistido e até a próxima aula.